Aprendizagem ativa significa que você participa, colabora com outras pessoas e aplica conceitos ao mundo real. Requer grande esforço mental, mas leva a uma melhor retenção e a uma compreensão do material que pode ser transferido para outras situações. Para entender por que a aprendizagem ativa funciona tão bem, é útil saber que quando nosso cérebro decide o que lembrar, ele se faz duas perguntas fundamentais. Posso entender? Preciso saber. Quando você pergunta, posso entender, seu cérebro sempre coloca as novas informações na base do conhecimento existente. Se falta a base, o cérebro não tem ideia do que fazer com ela e, como resultado, joga-a fora. Em outras palavras, seu cérebro precisa construir conexões neuronais fundamentais para que novas informações possam ser anexadas. E é por isso que o aprendizado ativo é mais um trabalho mental, mas também é essencial para o aprendizado. Quando você pergunta, preciso saber, seu cérebro separa o material que acha que vale a pena lembrar e aquele que pode esquecer. Se for improvável que novas informações sejam usadas novamente, o cérebro é inteligente o suficiente para jogá-las fora. Se o seu cérebro descobrir que a informação é necessária novamente, digamos que isso poderia aumentar o seu status social, o cérebro irá armazená-la na memória de longo prazo. Para permanecer lá e ser facilmente lembrada, basta usá-la ou pensar nela periodicamente. Para entender como a aprendizagem ativa é aplicada nas salas de aula, vejamos os ensinamentos do professor Carl Wieman, um físico ganhador do Prêmio Nobel e um dos principais defensores do método. Existem 4 etapas para isso. Passo 1. Antes da aula, os alunos leem os fundamentos da aula, para terem uma ideia dos termos e dos fenômenos básicos. Na aula, o professor Wieman começa com uma breve introdução e depois dá questões para resolver. Ele fará com que os alunos usem clickers, um pequeno dispositivo no qual os alunos podem responder a questões de múltipla escolha. Outra alternativa, até mesmo para problemas mais complexos, é a distribuição de papéis com as opções. Passo 2. Wieman projeta um problema e pede a todos os alunos que selecionem uma das 3 respostas possíveis usando o clicker. Isto traz 2 benefícios. Primeiro, o professor tem uma ideia de quantos de seus alunos já entendem o assunto. E segundo, os alunos agora estão focados na questão. Eles querem saber se acertaram. É importante, porém, que a questão seja desafiadora e interessante. Tudo isso leva menos de 5 minutos. Passo 3. Sem dizer aos alunos como se saíram e seguindo o método de instrução entre pares de Eric Mazur, que envolve perguntas, discussões entre pares, votos e discussões em grupo. Os alunos discutem então a pergunta e as suas respostas com 1 ou 2 colegas, de preferência com alguém que discorde da sua própria opinião. Durante a discussão, os alunos devem encontrar uma razão para a sua resposta e por que os outros podem estar errados. Enquanto isso, o instrutor está circulando, ouvindo para avaliar o pensamento do aluno e respondendo breves perguntas. Em seguida, há uma segunda votação com o clicker, e só agora os resultados serão mostrados. Normalmente, a segunda votação será muito melhor que a primeira, pois os alunos aprendem muito com as discussões. Uma pergunta ideal terá cerca de 1/3 de acertos na primeira votação e 85% de acertos na segunda. Tudo isso leva cerca de 7 minutos. Passo 4. Agora, o professor conduz uma discussão de acompanhamento com todos os alunos para fornecer feedback, explorando os diferentes raciocínios, qual deles está correto e, mais importante, qual está incorreto e o porquê. Somente no final, o professor Wieman explica a solução correta e responderá às perguntas complementares. Verificando a compreensão dos alunos a partir das perguntas que eles fazem, ele decide se é hora de seguir em frente. Tudo isso leva cerca de 10 minutos. Existem 3 razões pelas quais a aprendizagem ativa funciona tão bem. Primeiro,
os alunos estão trabalhando ativamente em problemas interessantes. E como todos votaram a favor de uma resposta logo no início, têm interesse no resultado. Isso significa que seus cérebros decidem que as informações abordadas são importantes para serem lembradas e, portanto, são mais receptivos ao aprendizado. Segundo, ao resolver problemas sozinhos e em grupos, eles mergulham profundamente no material. Explicar a um colega envolve novos processos mentais. Como resultado, constroem novas vias sinápticas dentro dos seus cérebros. Terceiro, a explicação do professor só ocorre quando os alunos já formaram suas próprias ideias sobre o conceito. Neste ponto, a explicação faz mais sentido, pois o cérebro consegue conectar as novas informações a todos os pensamentos que acabou de construir. As respostas corretas têm uma base sólida. Um grande conjunto de pesquisas mostrou grandes diferenças nos resultados entre a aprendizagem passiva e ativa. Numa experiência cuidadosamente executada, os instrutores de física ministraram o seu curso de duas maneiras. Algumas aulas foram ministradas num estilo convencional e outras utilizando aprendizagem ativa, embora os professores fossem os mesmos e os alunos semelhantes. Em média, os alunos ativos duplicaram a sua compreensão quando foram testados no final do curso. Outras experiências mostraram que a retenção a longo prazo também é maior. Os alunos que fazem uma aula convencional, seguida de uma prova, esquecem cerca de 90% da matéria em 6 meses. Num ambiente de aprendizagem ativo, os alunos podem reter mais de 70% do que aprenderam 2 anos depois. Às vezes, os professores mostram um problema e depois demonstram à turma como resolvê-lo. Eles acreditam que podem simplesmente transferir o seu próprio pensamento para a cabeça do aluno através de uma explicação. Infelizmente, para novas ideias, o cérebro não funciona assim. A menos que o cérebro construa ativamente essas ideias, é como se o material nunca tivesse sido ouvido. E você? Já aprendeu em um ambiente de aprendizagem ativo? E se sim, como isso se compara ao aprendizado da maneira convencional? Se você achou isso útil, confira nossos outros vídeos. Junte-se a nós no YouTube ou no patreon.com/sprouts. Para mais informações, aulas ou exercícios ou vídeos sem música de fundo, visite sproutsschools.com. Publicado sob licença Creative Commons.